Está aqui o Elivaldo Barbosa, já está conosco no Jornal do Piauí para trazer informações para nós a respeito dessas questões que envolvem um combustível aqui na cidade de Teresina, do Brasil, né? Mas hoje em Teresina teve essas imagens aí, vamos ver as imagens. Os motoristas, olha só, Elivaldo, na Avenida João 23, motoristas fizeram filas enormes para aproveitar os preços, né, que foram colocados aí em espécie de oferta mais barato. Mas estava até empurrando o carro ali, ó, na direção da já estava lá, reserva da reserva, né? Esse é pane seca. E aí é o seguinte, houve os postos, ou 4 postos aqui na cidade de Teresina, fizeram a seguinte ação. Venderam combustível por R$ 3,45. E aí, como foi bem mais barato do que o que normalmente acontece, R$ 3,50, né? Então, bem mais barato do que o que normalmente ocorre, a turma aproveitou para formar as filas, aproveitar os preços. Elivaldo Barbosa, o objetivo era fazer o abastecimento do carro, a venda do combustível, sem os impostos ali presentes. Você está vendo imagens da Zona Leste, imagens da Avenida João 23, ainda do posto da Avenida João 23, foram 4 postos na cidade inteira, 5 postos, perdão, na cidade inteira, 2 na Zona Leste, um deles é esse que você está vendo aí nas imagens, agora a Zona Sul de Teresina também, ali no Parque Piauí, um posto de combustível também estava nessa promoção. O fato é que toda a cidade de Teresina se mobilizou aí, claro. Boa parte dos motoristas foram em busca desse combustível, Elivaldo, especialmente hoje, mais barato e limitado aí a 5 mil litros em todos os postos. Aqui é para informar para o motorista que era o último carro da fila, né? Para o camarada também não ir. Não tinha senha para depois daí, não. Não tinha senha para depois, não, Elivaldo. Era o último da fila. Bom, Elivaldo Barbosa, nós fizemos aqui, olha, um levantamento de como é que foi esse comportamento dos preços nesse dia de hoje, para você ter uma ideia aqui, ó. Vamos lá. Na tela, vamos ver aqui, o preço do combustível foi vendido a R$ 3,50 o litro. Só que cada carro tinha a possibilidade de ter acesso a, no máximo, 15 litros. Vamos às informações? Tá aqui, ó. Opa. São 15 litros por carro, certo? Com esse valor, Elivaldo Barbosa, era possível gastar, normalmente, com preço... Um preço com os impostos, médio, né? Com os impostos, R$ 102,75 para comprar os 15 litros. Hoje, os 15 litros estavam sendo vendidos por R$ 52,25. Metade do preço, A metade do preço. Então, você tinha R$ 50,75 de economia. Então, era uma economia importante. Cada litro, cada combustível, como você vê na tela anterior. O que houve aí? Enfim, Elivaldo Barbosa. A informação é essa. Então, R$ 50,00, 15 litros de combustível. O governador Wellington Dias acompanhou a votação ontem no Congresso Nacional em relação ao ICMS do imposto. Elivaldo Barbosa, o que disse o governador a respeito do assunto, Elivaldo? Olha, o governador ele se manifestou contrário ao que foi aprovado, da forma como foi aprovado ontem na Câmara Federal, em que muda a forma como o imposto é apurado, é calculado. Em vez do preço médio dos últimos 15 dias, passará a ser, se aprovada a matéria também no Senado e sancionada pelo presidente da República, passa a ser apurado nos últimos 2 anos, o preço médio dos últimos 2 anos. E com isso, fixaria esse valor unitário para todo o país e teria possibilidade real de uma redução no preço do combustível, gasolina, etanol e óleo diesel. Então, o governador se manifestou em relação ao que foi aprovado ontem na Câmara Federal. Vamos ouvir o que disse o governador hoje no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, Vamos acompanhar. Tanto o ministro Paulo Guedes como o presidente Jair Bolsonaro aceitaram nossos argumentos, disseram que estão estudando fazer a capitalização do fundo de equalização do combustível. É isso que vai fazer o preço cair para R$ 4,50. A lei que está sendo apresentada, ela a rigor, ela tira 40 centavos. Essa outra aqui tira quase 1,50, né, do preço. Então, veja, o que eu digo é que a aprovação dessa lei, ela não altera, ela não resolve o problema do combustível. Lá no Senado, onde a gente acredita que vai ter mais sensatez, está tramitando, está previsto para a próxima semana começar a votação, aí sim, um projeto para valer, a reforma tributária. Eu acompanho esse tema há 40 anos e não entendo, depois de 40 anos de tentativa, o Brasil conseguiu uma pactuação para a reforma tributária que pega cerca de até 16 tributos e transforma em um só. Então, simplifica a tributação,
ao mesmo tempo, garante que a gente tenha com isso o fim da tritributação. O combustível, por exemplo, primeiro aplica o imposto do governo federal, aí depois, em cima desse novo preço, o tributo estadual, o ICMS. Então isso aqui é a chamada bitributação. E isso acaba com essa reforma. A outra, ela garante, né, o fim da guerra fiscal, que vai permitir redução de carga tributária também, porque um produto hoje, que o imposto é cobrado, o ICMS, por exemplo, na origem do produto, passa a ser cobrado no destino do produto, lá onde está o que paga o produto, é quem paga o imposto, como é todo mundo. Isso aqui vai permitir que a gente tenha um fundo de desenvolvimento para as 5 regiões, feito pelos estados, vai permitir que a gente tenha, inclusive, um passo largo, que é reduzir tributos, não apenas para o combustível, mas todo o consumo. Energia, combustível, medicamento, ou seja, e o que está engasgado lá? É por isso que estão querendo fugir desse debate. Porque a forma que se está trabalhando é tirar uma carga tributária, que hoje é 42%, os mais pobres, quem ganha até R$3.000, paga 42% de carga tributária. Os mais ricos pagam 10%, 12%. Então, o que nós estamos fazendo lá é dividindo essa carga. É por isso que não se quer. Isso aqui é onde está a explicação. Eu acho que essa proposta da Câmara, ela desvia o foco do verdadeiro problema do Brasil. Por isso eu vou continuar com outros governadores defendendo que a gente tenha não a votação desse projeto da Câmara, mas a votação da reforma tributária. O governador querendo aprofundar o debate e resolver logo a questão tributária no Brasil. Esse seria um resumo daquilo que os governadores, na verdade, estão propondo, inclusive com o projeto que foi apresentado pelo Concefaz. Correto, exatamente, Joelson. O problema é que os governos, eles têm as suas receitas bastante atingidas com a medida que foi aprovada com um projeto de lei aprovado ontem na Câmara Federal. Por isso também essa queixa é muito grande, porque pode afetar inclusive ações em áreas essenciais de alguns governos que dependem desse tributo para formar o bolo do tesouro dos estados, né? Eu imagino que deva ser também o caso do estado do Piauí. Então, a cobrança do imposto sobre o combustível e sobre outros serviços, bens e serviços, formam o principal instrumento da arrecadação pública. Abrir mão de parte do tributo compromete, inevitavelmente, a arrecadação dos estados. Por esta razão, aí a reclamação, as ponderações do governador Wellington Dias como porta-voz de governadores da maior parte do país. O problema qual é, Joelson? Aí o outro lado. É que a reforma tributária defendida pelo governador é uma necessidade para o país, de fato não sai do papel, ela tramita lentamente, não há um ambiente de consenso, nem na Câmara e nem no Senado. E aí foi o instrumento utilizado pelo presidente da Câmara, principalmente com o aval do presidente da Câmara, chamou para si essa questão dos combustíveis via redução do ICMS, Arthur Lira, que foi a maneira mais simples de, eu não digo nem resolver o problema, mas de atingir o problema através da redução do ICMS. Que forma é essa? O projeto de lei proposto pelo Palácio do Planalto, tramitou rapidamente na Câmara e agora será enviado para o Senado. A expectativa dos governadores agora é esperar que a matéria seja revista no Senado, alterada no Senado para voltar para a Câmara e, enfim, tomar outro rumo. Mas pelo que foi aprovado ontem, realmente atinge o cofre, o tesouro dos governos estaduais. Livaldo Barbosa, o assunto chegou a ser debatido hoje na Assembleia Legislativa durante uma audiência pública, né, Livaldo? Verdade. Para debater o tema, não era deliberativa de nada, mas ela era um momento de debate para conversar sobre essa composição de preços, a formação dos preços, o peso do ICMS e outros impostos na composição dos combustíveis. É verdade, foi uma audiência pública da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, que tem como presidente o deputado Henrique Pires. Ele convocou a audiência pública como resultado de um requerimento assinado por ele próprio e por parlamentares que integram a bancada de oposição ao governo do Estado. E foi uma manhã muito movimentada na Assembleia nesta quinta-feira, Joelson. Parlamentares, representantes do governo, de órgãos federais até participaram do evento e também que possibilitou uma discussão mais aprofundada e até mais técnica sobre o tema.
também não faltaram as intervenções mais políticas, até mesmo ideológicas, envolvendo governo e oposição durante essa movimentada audiência pública ocorrida hoje na Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Tá certo, Elivaldo. Conto com você daqui a pouquinho para trazer mais informações Com da certeza, política. Elivaldo Barbosa. Daqui a pouco, mais tarde. Elivaldo Barbosa em tempo real.